Olá, tudo bem? Vamos então à segunda parte das perguntas do vídeo especial aniversário do canal. A próxima pessoa aqui a comentar foi a Silvéria, da Found Reader. Qual o valor que achas que um livro deveria custar em Portugal, tendo em conta o nosso nível de vida, nomeadamente? Difícil, eu sei. Pois é, Silvéria, tu realmente fizeste aqui uma pergunta complicada. De facto, nós não temos um nível de salários muito alto para o preço dos livros de hoje em dia. Os livros realmente são um objeto caro. Se bem que toda a quantidade de pessoas que estão envolvidas na produção de um livro tem que ganhar para viver, assim como todos nós. Eu acho que aqui o problema maior reside na falta de número considerável de leitores que temos em Portugal. Talvez esse número ainda seja um pouco baixo e isso naturalmente que influencia no custo do livro, que temos que ver que é um produto. Eu sei que pessoalmente também tenho, felizmente, um salário um bocadinho acima da média daquilo que os portugueses ganham, mas mesmo assim eu acho que o ideal seria um livro custar ali por volta dos 7, 8 euros, e isso é um preço que eu sei que talvez seja um pouco difícil de atingir, porque se formos a ver, toda a produção do livro envolve desde o autor que escreve o livro, a um tradutor quando a literatura é traduzida, à própria editora que tem que pagar a todo o seu pessoal, tem que haver pagamento de direitos de autor, revisores de texto, o design tanto a nível da tipografia, do tipo de letra dos livros, como de cada uma das capas, não é? Há todo aqui um trabalho, até à própria produção de um livro como um objeto que nos vai chegar às mãos, desde a impressão nas gráficas, a encadernação, matéria-prima, distribuidores e a própria ação do marketing. Tudo isso acaba por ser uma cadeia bastante longa, o que torna compreensível que o livro seja um objeto tão caro, e eu não tenho a certeza se é um preço justo ou não. Mas o que é certo é que se os livros fossem mais baratos, acho que não havia também tanta venda de livros em segunda mão, tanto essa necessidade, e as pessoas acabassem também por comprar mais livros, mais literatura, por consumir mais, e acho que isso acabava também por ajudar a indústria dos livros. Quando alguém diz que ler é uma seca, é horrível o que respondes. Como tentas convencer alguém a ler? Isso por acaso não me acontece muito, as pessoas dizerem mesmo que ler é uma seca, mas se isso acontecesse, eu acho que diria algo do género que quando não somos leitores, muito mais difícil termos acesso a um conhecimento mais profundo das coisas, e isso faz de nós pessoas mais manipuláveis em relação aos outros que têm esse conhecimento, e por isso eu diria que conhecer é poder, e os livros são a melhor ferramenta que existe para obtermos esse conhecimento, e se esse gosto não foi criado, muito provavelmente será porque as pessoas não encontraram o livro certo para si. Eu acho que perguntaria a essas pessoas quais são os seus gostos a nível de cinema ou televisão, ou mesmo de atividades do dia-a-dia, para tentar indicar títulos de livros que fossem de acordo com os seus gostos e géneros literários, de forma a que elas ficassem um bocadinho mais entusiasmadas com a possibilidade de leituras. Obrigada, Silvéria, pelas tuas perguntas. E a Elisa, ou a miúda Geek, pergunta: qual o livro que te fez a leitura que és hoje? Talvez eu vá dar aqui uma resposta um pouco clichê, dizendo que todos os livros acabam por me formar a leitora que eu sou hoje. Mas eu procurei mesmo assim dar aqui uma resposta em relação a esta nova fase de leitura enquanto booktuber, dos primeiros livros que eu li nesta fase, e depois, porque ele é assim um grande calhamaço, talvez dos maiores calhamaços que eu li até então, e o facto de eu ter encarado este desafio de um livro que eu já tinha tentado ler antes de iniciar o canal e que não tinha conseguido, fez-me acreditar que eu era capaz de ler literatura mais densa e com mais páginas, tanto que eu agora ganhei um pouco de gosto até aos calhamaços. E esta leitura até foi um desafio e peras. Se vocês virem, eu até fiz uma árvore genealógica para vocês terem assim uma noção da quantidade de personagens deste romance. Por isso fica aqui a indicação deste livro, pelo desafio que foi lê-lo, encará-lo e ao mesmo tempo ter tido um contacto com uma cultura tão diferente da nossa, que é a cultura chinesa.
Um livro que recomendarias sem reservas a toda a gente? Eu vou indicar um livro que pode ser que nem toda a gente goste, mas que acho que tem um tema muito mais atual e muito mais real do que nós imaginamos. 1984 do Orwell é então uma distopia que retrata um mundo em que a linguagem é praticamente eliminada ou reduzida ao extremo, de forma até que o próprio pensamento autónomo seja muito difícil de realizar, e isso é feito por este estado autoritário extremo deste livro. E o outro ponto que é extremamente conhecido é a vigia total das pessoas daquela população, em que não há um único gesto que não seja observado por esse estado, pelo partido autoritário. E no fundo, se nós formos a pensar bem, hoje em dia nós somos muito mais manipulados e observados do que aquilo que temos consciência no dia a dia. 3 qualidades que uma personagem favorita tem que ter. Eu escolhi aqui 3 qualidades, poderiam ter mais, poderiam ser outras até. Eu escolhi uma personagem que tenha convicções e que não se guie por aquilo que as outras pessoas pensam, mas que siga aquilo em que acredita, mesmo que à conta disso dê grandes trambolhões. Segunda qualidade, que seja um personagem inconformado com a sua vida e com aquilo que a vida lhe oferece e que procure sempre ir mais além. E a terceira qualidade, que seja um personagem que evolua com a história e com os obstáculos que lhe surgem, que não seja um personagem estático do início ao fim do livro, mas que nós notemos essa evolução e que consigamos acompanhar psicologicamente esse personagem, digamos assim. Obrigada, Elisa, pelas perguntas. Depois temos então a Book Reading P. O livro que mais custou a ler, mas no fim valeu muito a pena e recomenda: O Guerra e Paz. Já mostrei aqui no último vídeo de perguntas e respostas. É um livro enorme, mas eu demorei quase 4 meses a ler. Eu li mais ou menos um livro em cada mês. Às vezes a leitura foi um pouco cansativa, mas no final compensou bastante. Eu gostei muito do tipo de escrita de Tolstói, gostei de conhecer aqueles pormenores históricos da invasão francesa na Rússia no ano de 1812. Gostei também de toda aquela trama ficcional misturada com os factos históricos e no final acabou por compensar e valeu bastante a pena. Tem medo de ler algum livro? Eu já respondi aqui no último vídeo de perguntas e respostas também. Vou repetir aqui a resposta. É o Ulisses de James Joyce. Ulisses de James Joyce. Mas eu vou também aqui indicar um livro que eu tenho algum medo de ler, que é o Memorial de Convento, por ser de um autor que eu gosto bastante, mas principalmente porque eu tentei ler este livro uma vez, já foi há mais de 10 anos, tenho quase certeza disso. Eu não consegui lê-lo, eu estou com medo de não gostar deste livro do Saramago ou de não conseguir lê-lo como da outra vez. Muitos parabéns por mais um ano de canal, obrigada. A Carolina Paiva, da Holy Reader, diz-me parabéns pelo aniversário. Obrigada, Carolina. Que livro foi uma seca descomunal? Se um livro está a ser uma seca, eu dificilmente vou avançar muito nele. No máximo tento para aí até metade do livro. Se mesmo assim não melhorar, acho que acabo por desistir. Há um ou outro que eu insisto, mas não são muito frequentes. Mas eu tenho uma resposta, que é um livro do tempo da escola, em que nós éramos obrigados a lê-lo, e que era o do Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra. Os outros que eram obrigatórios na escola eu normalmente até gostava, mas este aqui não resultou. Qual foi o livro que leste mais rapidamente, tipo em horas ou num dia? Em horas ou num dia não foi, mas é assim, o ritmo de leitura deste livro foi alucinante para o número de páginas que eu costumo ler. Foi mais ou menos uma média de 100 páginas, 100 e tal páginas por dia até. Eu acho que li isto em 4 dias. Este aqui tem... para quem está só a ouvir o vídeo, eu estou a falar aqui do Executor do Kepler, que na verdade é uma dupla de escritores suecos.
E este livro tem então 524 páginas, portanto, definitivamente foi uma média superior a 100 páginas por dia. Mas uma indicação que se leia mesmo em horas, eu posso te indicar aqui o Mark Twain, o Diário de Adão e Eva. Tem uma escrita muito rápida mesmo, eu acho que li isto mais ou menos em 3, 4 horas no máximo. Temos aqui uma história satírica do Mark Twain, que até é engraçada. Que livro não venderias por todo o dinheiro do mundo? E eu já me estou a rir porque eu não sei se percebi bem a tua pergunta, mas eu não há assim nenhum livro que eu não venderia por todo o dinheiro do mundo, ou mesmo que fosse por muito dinheiro, porque imagina, se eu vendesse qualquer um dos meus livros por 10.000 euros, imagina a biblioteca que eu não iria conseguir arrecadar com esses 10.000 euros. E ainda sobrava dinheiro assim para umas belas estantes, que eu acho que por acaso estava aqui a precisar. Se alguém por acaso mas quiser oferecer, estejam à vontade, não é? Beijinhos, beijinhos. A Olga, a nossa comentadora aqui do Booktube mais assídua, diz-me: parabéns pelos 2 anos de canal, Márcia. Obrigada, Olga. Tu, como deves saber, tens um gosto por livros mais peculiares, menos lineares. Gostava de saber qual o livro que leste que te fez despertar o gosto por esses livros mais clássicos. E se tivesses de escolher só um desses livros, qual escolhias? Eneida, Ilíada, Odisseia, etc. Ora, o livro que eu me lembro que me fez despertar mais curiosidade sobre a mitologia, sobre este tipo de histórias, foi mesmo a própria adaptação da Odisseia, e que eu me lembro que tinha até algumas ilustrações sobre as façanhas de Ulisses quando ele, por exemplo, se escapa da caverna do Ciclope juntamente com os seus companheiros amarrado debaixo dos carneiros. Lembro-me também das passagens em que era relatada a ida dele ao Hades, ao submundo dos mortos, e sobre alguns condenados que ele encontrou por lá. Isso e uma enciclopédia que eu tinha lá por casa em que tinha uma parte sobre mitologia. Acho que foi por aí que me fez despertar o gosto por este tipo de leituras. Além disso, o meu pai também costumava fazer de vez em quando algumas referências aos deuses mitológicos. Ele gosta também destes temas. Eu acho que ele me passou um bocadinho esse gosto. E em relação à segunda pergunta, a Eneida eu não li, por isso aqui praticamente só me resta a escolha entre a Odisseia e a Ilíada. A Ilíada acaba por ter uma estrutura formal mais sólida e é considerada por alguns críticos como uma obra melhor escrita em relação à Odisseia, mas por outro lado a Odisseia acaba por ter uma maior variedade de episódios e é um livro mais de aventuras, enquanto que a Ilíada acaba por ser praticamente baseado em descrições de guerra. Mas eu acho que pessoalmente escolho a Odisseia pelo tempo que eu passei a ler a obra, pela pesquisa que eu fiz de volta das suas referências e pela própria fantástica descida de Ulisses ao Hades, que acho que é assim um episódio memorável. Mais uma vez agradeço a todos vocês pelas vossas perguntas aqui para o canal. Obrigada pela vossa participação. Todos os links de quem tem canal vão ficar então aqui na caixa de descrição do vídeo. Não deixem de ir lá ver se ainda não conhecem. Obrigada a todos por terem assistido ao vídeo. Fiquem bem e até à próxima.